Você já deve ter ouvido alguém falando que a alimentação saudável é cara, né? Vem comigo entender melhor. Oi, aqui é a Taira, sejam bem-vindos ao meu canal e hoje é dia de informação nutricional. Não esquece de se inscrever aqui no canal para você estar sempre recebendo as novidades. Desde que eu mudei a minha alimentação e passei a me alimentar de forma mais saudável, eu tenho escutado com frequência, eu sempre escuto a frase de que comer de forma saudável é caro. Eu já ouvi até pessoas que disseram que tentaram se alimentar de forma saudável, que começaram, mas tiveram que parar porque acabaram gastando muito e acharam a alimentação saudável muito cara. E eu tenho que te dizer que você deve estar fazendo alguma coisa errada, porque quando eu mudei minha alimentação, quando eu passei a me alimentar de forma mais saudável, eu passei a gastar menos com comida. Foi uma grande diferença quando eu comecei, quando eu fiz essa transição na questão das compras, porque eu gastava bastante com comida e como os alimentos de origem animal são bem caros, principalmente estão bem caros, atualmente, carnes, ovos, leites, quando eu tirei eles do meu cardápio e mudei por uma alimentação mais natural, mais simples e vegetariana, eu passei a gastar bem menos do que eu gastava com comida. Então, se você está gastando mais aí com alimentação saudável, é porque você está fazendo alguma coisa errada. E a gente vai entender um pouquinho sobre isso hoje nesse vídeo. A alimentação saudável, ela não é mais cara se ela for de forma mais natural e simples possível. Agora, claro, se você for optar por uma alimentação saudável, entre aspas, mas por industrializadas, porque hoje em dia tem muitas opções que se dizem ser saudáveis, mas são muito industrializadas. Tem uma lista enorme de ingredientes, aditivos químicos. E aí você vai comprar um pão que se diz mais saudável e aí você compara ali o preço, o do pão branco, o pão simples e um pão integral, um pão ali mais saudável. Realmente o preço é bem diferente, às vezes o dobro, o triplo do preço. Você vai comprar um biscoito e essa mesma diferença de preço, aquele que se diz saudável é bem mais caro. Se você fizer aí da base da sua alimentação de industrializados, realmente a sua alimentação vai ser bem cara, porque esses alimentos industrializados tendem a ser bem mais caros. Então, se você for trocar o pão simples, um pão branco, refinado, por um pão integral de supermercado, o preço geralmente é mais caro. Se você for comprar biscoitos e todos os industrializados, assim vai. Agora, se você opta por uma alimentação saudável, mais natural e simples, com arroz, feijão, batatas, cuscuz, eu duvido que a sua alimentação se torne mais cara do que se você estivesse consumindo esses industrializados aí e até mesmo os alimentos de origem animal. E uma coisa que eu sempre gosto de frisar muito, lá no meu Instagram eu falo muito, é de você priorizar frutas e vegetais da estação. Então, por exemplo, todo mês ou a toda estação, existem aquelas frutas, aqueles vegetais que são produzidos naquele período e, consequentemente, eles vão ser mais em conta. Você consegue comprar eles muito mais fácil, de maneira muito mais barata, econômica. Você consegue encontrar mais fácil aquele alimento e você ainda tem ali o bônus de que é um alimento que tem uma quantidade reduzida de agrotóxicos. Porque se você vai produzir um alimento fora do seu período ali de produção, você precisa colocar alguns componentes químicos para dar um empurrãozinho para aquele alimento produzir. Então, se você prioriza os alimentos da estação, você vai estar economizando e muito e ainda cuidando da sua saúde. Então, sempre prioriza aí as frutas e os vegetais da estação. Dá uma conferida aí no Google, que sempre tem uma lista com todos esses alimentos, as frutas e vegetais que são mais comuns de cada estação. E aí você consegue se organizar melhor. E aí, basicamente, se a base da sua alimentação são grãos, cereais, esses frutas e vegetais, esses alimentos mais naturais e simples, com certeza você vai gastar bem menos do que se você usar como uma base os alimentos industrializados que se dizem saudável, mas não tem nada de saudável, porque eles têm uma lista muito grande de ingredientes, aditivos químicos, gordura, sal em excesso, que realmente vão prejudicar o nosso corpo. E aí tem um grupo de alimentos que realmente eles são mais caros, eles são saudáveis, são naturais e eles são mais caros, principalmente aqui no Brasil, que são as oleaginosas e sementes. Então, oleaginosas, o grupo das castanhas, nozes, amêndoas, enfim. E as sementes, semente de chia, de linhaça, de girassol, elas realmente são ingredientes, alimentos que são mais caros, não são tão comuns, a não ser que você more, por exemplo, num local que plante alguns desses alimentos. Então, por exemplo, tem um estado que é produtor de castanha, então você consegue comprar castanha de caju ali muito mais barato. Tem estado que tem cidade que planta, por exemplo, gergelim, então você consegue comprar ele mais barato.
Mas salvo essas exceções, esses alimentos realmente têm um valor mais caro, principalmente dependendo de onde você compre. E aí o primeiro de tudo esses alimentos, eles são muito gordurosos, né? As oleaginosas e sementes. Por isso que dentro ali, por exemplo, de uma orientação nutricional, a gente sempre orienta que esses alimentos sejam consumidos em menor quantidade. Então, eles são sim mais caros, mas você vai consumir uma quantidade tão pequena que isso acaba não sendo tão relevante em termos de valor. Se você tem aí o consumo de um punhado de oleaginosas e você pode priorizar dessas oleaginosas as que for mais comum para você, então, por exemplo, aqui onde eu moro, a oleaginosa que é mais em conta, que é mais econômica, é o amendoim. Já onde eu morei anteriormente, em outro estado, a castanha era muito barata. Então, você opta ali pela oleaginosa que for mais em conta para você e conforme a sua condição, você pode variar de vez em quando um pouquinho de outra oleaginosa. Mas prioriza a base ali das suas oleaginosas, aquela que for mais barata, mais fácil de achar. E as sementes, a mesma coisa. Você pode variar, claro, porque a nossa alimentação precisa dessa variação por conta dos nutrientes, mas você pode dar uma priorizada, né, nesses alimentos que são mais em conta para você. E aí, como eu falei, você vai consumir uma quantidade muito pequena. As oleaginosas é um punhado, as sementes 2, 3 colheres de sopa por dia. Então, contando assim no geral, é uma quantidade muito pequena e quando você economiza em outros pontos, você consegue dar uma investida, uma quantidadezinha menor nesses alimentos. Então lembra, esses alimentos mais caros, que são necessários, né, para o nosso corpo, oleaginosas, sementes, eles realmente devem ser consumidos em quantidade pequena, então você compra e ele dura bastante tempo. E uma outra dica muito interessante, procura, além de priorizar consumir aqueles que são mais comuns da sua região, que são mais baratos, mais produzidos ali perto, também prioriza comprar em locais mais em conta. Então dá uma pesquisada. Claro que no supermercado sempre vai ser mais caro, esses alimentos que realmente têm um valor mais alto, mas você pode procurar em lojas de produtos naturais, em lojas de produtos a granel. Então, se você mora em cidade grande, é uma boa opção. Já se você mora em um local pequeno, interior, como eu, você pode procurar na internet. Então, é o que eu gosto de fazer aqui. Eu dou uma pesquisada, tem vários sites, Mercado Livre, Shopee, Amazon, que vendem produtos, né, alimentos na internet que são muito mais baratos. Então, essas sementes oleaginosas, você pode fazer isso. E então, basicamente, se você prioriza aqueles alimentos simples, né? Almoço, arroz, feijão, as batatas, e aí nos lanches, café da manhã, jantar, você prioriza aqueles alimentos também que são mais simples e mais baratos também, como cuscuz, tapioca. Você faz ali uma panqueca de banana, faz um bolinho de aveia, ou pode fazer também um pão integral. Aqui no canal já tem receita de pão integral. Você não precisa comer pão integral todo dia, mas você pode fazer uma vez ou outra. E aí prioriza aqueles alimentos que são mais em conta na sua região. Então, por exemplo, dentre os tipos de leguminosas, que são os tipos de feijões, o feijão acaba sendo mais em conta do que o grão de bico, do que a lentilha. E ainda tem cidades que o feijão preto é mais barato, tem cidades que o feijão carioca, né, é mais barato. Então você pode priorizar aquela fonte ali como base para comer em maior parte das vezes, que é mais barato na sua região. Então você escolhe como base aqueles alimentos que são mais baratos para você. Dentre as batatas, a batata que é mais barata. Dentre os cereais, o cereal que é mais barato. Dentre as leguminosas, que são os feijões, ervilha, lentilha, enfim, a que é mais barata. E aí, como cereja do bolo, para melhorar ali um pouco, dar um up na sua alimentação, você varia essa opção uma vez ou outra. Então, de vez em quando possível, você troca ali um tipo de feijão, inclui uma vez ou outra um grão de bico ou uma lentilha, troca ali de vez em quando a batata, mas a regra mesmo assim, o que for mais frequente, você prioriza aquele alimento que é mais em conta para você. Então você consegue ali organizar direitinho com uma alimentação saudável e natural de forma econômica, sem precisar gastar muito. E lembra, se você não focar nos industrializados, que são os alimentos mais caros, você consegue sim ter uma alimentação saudável e barata, com toda certeza. E claro, de vez em quando você pode dar uma variada, fazer uma receita, né, como muitas receitas que tem aqui no canal, para realmente ajudar você ali quando você tá querendo comer uma coisa diferente. E em vez de você optar pelo industrializado, que é mais caro, ou optar por um fast food, né, você comprar fora de casa, que também é mais caro, você pode fazer em casa. Então fazer um salgado, fazer um pão, uma torta, um bolo, faz em casa que com certeza vai sair mais barato.
E aí coloca essas dicas aqui em prática, busca ter uma alimentação mais simples, mais natural, mais regional também, né, com o que é mais comum da onde você mora. E eu te garanto que a alimentação saudável não vai ser mais cara. Principalmente uma alimentação saudável e vegetariana, já que hoje em dia os alimentos de origem animal estão tão caros, né? Os ovos, os leites, as carnes estão cada vez mais caros. Então, se você fizer ali um prato bem balanceado, bem equilibrado, colocando os alimentos certos, você com certeza vai ter um prato nutritivo sem ser caro, tá certo? E aí, se você gostou dessas dicas, não esquece de curtir esse vídeo e de compartilhar com outras pessoas que precisam também dessas dicas para se alimentar de forma saudável, sem gastar muito. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Tchauzinho!